Boa tarde. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião da Comissão de Legislação Participativa. A ata da primeira reunião, realizada no dia 19 de março, foi disponibilizada na página da comissão, nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato de mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata. Não havendo manifestações em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a ata. Expediente. Comunico que os requerimentos aprovados nos anos de 2023 e 2024 serão arquivados de acordo com o ato número 1 desta presidência. Ordem do dia. Antes de iniciar, quero cumprimentar com muito carinho, respeito, apreço, admiração a deputada federal Luísa Erundina, que tem uma trajetória de serviços prestados a seu estado e à nação. Eu me recordo quando foi eleita prefeita de São Paulo e naquela oportunidade, se não me engano, a primeira prefeita do Partido dos Trabalhadores em capital. Certamente poucos imaginavam que esse partido viria a eleger presidente, presidenta e hoje mais uma vez com um presidente. E quem começou a exercer mandato eletivo foi Luísa Erundina. Naquela época eu criança, eu menino, e quis a história que eu tivesse a oportunidade de estar agora no segundo mandato como deputado federal ao lado dela. E a partir aqui da minha menção com todo o respeito que deve no parlamento e na vida pública fazer uma provocação, que eventualmente eu e ela podemos discordar de questões ideológicas, mas jamais faltar com o respeito, repetindo a frase que citei aqui na primeira reunião: o que briga suas ideias, jamais os homens. E para mim, eu quero mais uma vez externar a alegria em tê-la aqui. Quando me comunicaram que a senhora foi, com todo o merecimento, vice-presidente dessa comissão por sucessivos anos, e se eu concordaria, eu falei: meu Deus do céu, para mim é uma alegria, uma honra, e antes mesmo da eleição, se depender só de mim, já está eleita vice-presidente, para que juntos possamos aqui fazer sempre o melhor para escutar a população e para ser verdadeiramente uma comissão que possa representar na integralidade os anseios e os desejos da nossa população. Então, com a palavra, a deputada Luísa Erundina. Senhor presidente, colegas parlamentares, presentes aqui a esta sessão, eu lamento, senhor presidente, não ter estado aqui no dia da sua eleição, e com certeza nós estaríamos juntos, né, para que Vossa Excelência assumisse a presidência dessa comissão, que tem muito a ver com a minha atuação na casa, porque foi na gestão do Aécio Neves, como presidente da Câmara, que criou essa Comissão de Legislação Participativa. É um espaço de democracia participativa e que faz tudo a ver, tem tudo a ver com o caráter democrático da nossa Constituição.
Nossa Constituição prevê a democracia participativa e a democracia direta. A democracia direta através dos mecanismos de democracia direta que constam do artigo 14, que é plebiscito, referendo, projeto de lei e iniciativa popular. E de democracia participativa. E essa comissão é um mecanismo de democracia participativa. Ela não tem sido muito compreendida na casa, já tem bastante tempo, né, apresenta resultados muito importantes, inclusive com leis apresentadas e aprovadas nessa comissão. Por exemplo, a digitalização do processo judiciário do país foi um projeto de lei de iniciativa popular e, portanto, ela nasceu e se concretizou como lei numa medida importante, que é racionalizar o processo judiciário, modernizar, usando os meios de comunicação eletrônica, a internet e companhia, para racionalizar e agilizar os procedimentos do processo judiciário. E tantas outras iniciativas que vingaram a partir da apresentação da legislação, na legislação participativa, mas o forte dessa comissão, presidente, são as iniciativas da sociedade civil, não só como apresentando sugestões e requerimentos, que são prerrogativas da sociedade civil organizada, mas a realização de debates, de audiências públicas, da realização de seminários, e isso cumpre um papel fundamental na casa, porque as outras comissões permanentes têm objetivos determinados, objetos determinados, e não há a liberdade que essa comissão tem, né, de ter uma pauta mais ampla e aberta à sociedade civil. Eu digo que essa comissão é uma porta aberta do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para a sociedade civil organizada. E a sociedade civil organizada, numa verdadeira democracia, é o poder principal, não é o judiciário, o legislativo e o executivo. É preciso incluir a sociedade civil, né, como o primeiro poder, que é o poder originário dos outros poderes. Nós só chegamos ao legislativo e ao executivo, e também ao judiciário por indicação do executivo, né, por via do voto popular. Portanto, quem é o soberano numa democracia é a sociedade civil organizada. E eu tenho um apelo muito forte a essa ideia de organizar a sociedade civil para que ela exercite o poder popular de fato. Porque, lamentavelmente, o povo não tem a consciência, não tem o conhecimento de suas prerrogativas, não só de eleger, mas também de propor iniciativas legislativas, de controlar o exercício dos mandatos e de exercer, de fato, o poder político, como sociedade civil. Porque o legislativo é a sociedade política, é o Estado, os partidos, enquanto que o voto popular originário de eleição livre e democrática e de voto secreto é o verdadeiro poder, o poder originário dos outros poderes. Então, eu tenho um apreço muito grande com o funcionamento dessa comissão. E tenho tido companheiras e companheiros ainda hoje, né, que têm muita qualidade nos seus mandatos, na sociedade, e como membros dessa comissão têm dado enormes contribuições ao aperfeiçoamento do funcionamento desse espaço democrático da casa, que é o mais democrático da casa. Então, no começo, era visto com um pouco de desconfiança. Em geral, os partidos nunca indicavam seus membros para compor essa comissão. Depois se deram conta de que é um espaço de ampla democracia, de uma presença forte da sociedade civil organizada e, como tal, contribui para o fortalecimento da democracia em nosso país. Portanto, estamos juntos, presidente. Não preciso figurar como suplente, eu prefiro ficar solta para poder transitar pelos vários espaços que a comissão oferece, né, com o pluralismo que ela expressa, enfim, e com a convivência
democrática, radicalmente democrática, que existe nesse espaço, através dos parlamentares que a compõem e dos representantes da sociedade civil organizada que aparecem nesse espaço, ocupam esse espaço e contribuem para iniciativas legislativas, seja de requerimentos de audiências, seja de realização de seminários, ou seja, mesmo apresentando sugestão legislativa que, se aprovada pela comissão, se transforme em lei que passa pelas demais comissões permanentes da Casa. Por tudo isso, eu quero cumprimentá-lo pela sua eleição à presidência. Pode contar conosco, comigo, com certeza, e com outros companheiros do meu partido que integram essa comissão. E teremos um trabalho profícuo e conto com a ampliação da presença da sociedade civil aqui nessa comissão. Vamos estimular outras entidades para comparecerem à programação dessa comissão, para apresentarem iniciativas, e eu espero um ano profícuo de trabalho na Comissão de Legislação Participativa, que pode representar, sem dúvida nenhuma, avanço e fortalecimento da democracia em nosso país. Obrigada pelas suas referências à minha pessoa. A minha idade explica porque há tanta deferência em relação a mim, mas a minha atitude, o meu comportamento, a minha atuação é como se eu tivesse a sua idade, viu? Porque a idade se mede pelo tamanho do sonho que você tem. Quanto mais sonho você tem, tanto mais jovem você é. E eu aprendo muito com vocês, jovens. Eu quero muito conviver com vocês, jovens, como a minha companheira Sâmia, Cláudia, você agora, presidente, eu falo em você, porque você tem idade de ser meu filho, mas nós aqui somos companheiros de partidos diferentes, né, cumprindo uma prerrogativa que o povo nos confia, que é de representá-lo nessa casa e nesse espaço que é a Comissão de Legislação Participativa. Quero saudar os visitantes que comparecem a essa reunião hoje. Contem com a nossa atenção, porque essa comissão é, sobretudo, da sociedade civil e não é dos parlamentares, que estamos aqui à mercê de vocês que nos referendam para representá-los nessa comissão e na Casa Legislativa, que é a Câmara dos Deputados. Obrigada, presidente. Deputada Luiza Erundina, Vossa Excelência, além da experiência, da competência, dos trabalhos já prestados, mais uma vez nos dá aula com enorme modéstia, de forma muito humilde, aqui, falando um pouco da sua própria história, se colocando à disposição e humildemente falando que vai aprender, e todos nós aprendemos, mas para nós, e aí toma liberdade, eu e deputada Sâmia, muito competente, aguerrida, e nesse momento somos nós que estamos aqui deputados, eu tenho certeza que a senhora é referência para mim, para ela e para todos nós que temos amor por servir e compromisso com a causa pública. E muito embora a senhora seja um exemplo de democrata, nesse caso nós não vamos acatar e a senhora será, sim, vice-presidente. Não por sua vontade, mas pela vontade de todos os membros dessa comissão, eu tenho certeza. Vossa Excelência não está sendo democrático. Paulo Freire foi meu secretário de Educação quando eu prefeito de São Paulo, né? Ele me dizia, você não é política, você é uma educadora. Aí ele corrigia, não, você é uma educadora política, né? Então, nesse sentido, também ele acrescentava, olha, a gente não só aprende, a gente aprende e a gente ensina. Portanto, presidente, nem eu nem você, né, temos exclusividade, seja em ensinar ou em aprender. É melhor para nós dois, junto com a Sâmia e quem mais queira estar junto com a gente, convivendo de igual para igual, aprendendo e ensinando mutuamente, que é isso que interessa à população
que é quem nos manda para cá e que vigia e que controla o nosso mandato, que eles nos delegam, eles otorgam, e que temos a responsabilidade de corresponder à expectativa desse povo que nos escolhe e nos manda para essa casa. Então, eu acho que essa questão temos que discutir primeiro, depois a gente resolve. Obrigada. Dado prosseguimento, quero cumprimentar aqui os deputados Marcelo Queiroz e delegado Matheus Laiola, que estiveram aqui, são meus irmãos de caminhada em defesa dos animais. Cumprimentar a deputada Sâmia Bonfim, de forma muito especial, meus amigos e minhas amigas ACS e ACS, sempre presentes aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso Nacional e nessa nossa primeira reunião de trabalho efetivo. Ter vocês aqui para nós significa muito. Vamos lembrar que vocês são um exemplo de sociedade civil organizada, de representação legítima, e graças à mobilização de vocês, o trabalho de vocês, talvez uma das maiores conquistas que eu pude deparar aqui nesse período que estou na Câmara, que foi o justo, necessário piso salarial, não obstante a termos que avançar muito mais na valorização e reconhecimento da categoria. Lembrando que essa está presente em todos os municípios brasileiros, durante dias de chuva como hoje, dia de sol, de calor escaldante ou de frio, sujeito a todos os intempéries e infortúnios da natureza, e também presente em todas as classes sociais, nos lugares mais inóspitos ou mais perigosos, vocês estão lá fazendo e exercendo com muita dignidade, com muita importância para a coletividade, as funções de vocês. Então, a minha saudação muito calorosa a vocês, a ACS, a CONAX e a nossa querida presidente Hilda. Também cumprimentar meu amigo Breno Salomão, prefeito de Lagoa Santa. Eu vou contar aqui uma história rapidamente, vocês vão ficar surpresos. Esse homem é o exemplo de um milagre divino. No auge da terrível pandemia, esse homem foi internado. Sabem quantos meses ele ficou entubado? 6 meses entubado. Esse homem é um milagre. Naquela oportunidade, e olha o que é a vida pública. Vieram 3 vereadores da cidade aqui me procurar e já tinham esse homem como morto. E na política, se não me engano, foi Pepe Mujica que certa vez falou: passa pela arte da política também fazer amigos. E naquele momento tiveram alguns muito amigos e outros que estavam meramente pensando no poder. E naquele momento ele exercia o mandato de vice-prefeito. Quis Deus, a força dele, que ele conseguiu sobreviver sem praticamente nenhuma sequela, apenas andando com um pouco de dificuldade, mas fazendo fisioterapia, e se tornou prefeito da cidade e está aqui presente conosco. Sucesso, saúde para você, força e estamos juntos sempre, meu amigo. Vamos dar prosseguimento, então, aos nossos trabalhos. Você quer fazer uso da palavra, Samuel? Presidente, bem rapidamente, lhe agradeço. Primeiro, lhe cumprimentar, parabenizar por essa presidência. Na última semana, quando Vossa Excelência foi eleito, eu precisei sair correndo para buscar o meu filho na escola, não pude fazer essas preliminares necessárias para a nossa comissão. Lhe desejar força, sucesso, que conte conosco também, para que a gente tenha boas atividades. Aqui é uma comissão muito especial, como bem disse a fundadora dessa comissão, deputada Luísa Erundina, porque ela conta necessariamente com a participação direta da população através de projetos de lei, audiências públicas, proposições em geral, o que torna essa comissão
a mais democrática, uma das mais necessárias, porque o que a gente precisa, de fato, para transformar, muitas vezes, uma política engessada, desconectada dos interesses reais da população, é justamente esse distanciamento, né, que existe entre o parlamento e o povo. E aqui essa comissão derruba, ou tenta derrubar barreiras, então ela é fundamental. Conte conosco. Quero também cumprimentar os ACS e ACS que estão aqui presentes, que, como o presidente bem disse, tiveram uma conquista fundamental do piso na última legislatura, mas que seguem em luta e, de fato, são uma categoria exemplar, porque sempre estão aqui presentes, dialogam com todos os parlamentares de todos os partidos, são muito focados nas pautas, nas missões, e por isso conquistam. E não tenham dúvida que a CLP é uma comissão que também vai estar a serviço, né, dessas atividades, porque tem a cara da luta e da organização de vocês. E, por fim, quero dizer que no próximo dia 31 de março, os entregadores por aplicativo farão uma paralisação nacional, mais um break dos apps. E é um movimento muito importante, primeiro porque responde às demandas de um setores de trabalhadores mais precarizados no nosso país, porque não tem nenhum tipo de direito, de garantia, de assistência. É só exploração, na verdade. Eles não sabem quanto podem ganhar por cada entrega. Sempre fica um Deus dará. Inclusive, no contexto da pandemia da Covid-19, não tinham acesso nem mesmo a EPIs, que são itens básicos de sobrevivência, que uma série de outros trabalhadores tinham direito por serem mais, né, uma relação de trabalho mais bem delimitada. E que agora, nesse dia 31 de março, vão fazer uma paralisação nacional, e eu vou ler aqui as pautas dessa paralisação. Reajuste da taxa mínima para R$ 10. Reajuste do valor recebido por quilômetro rodado para R$ 2,50. Limitação de quilometragem de entrega de bicicleta para até 3 quilômetros. Recebimento da taxa integral por entrega, porque muitas vezes, quando eles aceitam a entrega, aparece que vai ser um valor, mas na hora de cair na conta é muito inferior e não tem muitas vezes para quem reclamar, como reclamar, não tem nenhum amparo legal, inclusive, que possibilite que eles façam esse questionamento, a não ser o critério da exploração mesmo, do lucro imenso desses donos desses aplicativos, que, inclusive, boa parte dos recursos que eles arrecadam nem sequer ficam no Brasil, vão para fora. E o fim das coletas duplas e triplas. Então, fica aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade. Peço para que os demais deputados, dentro do possível, também se interem a respeito das paralisações, que, como eu disse, vai ser de âmbito nacional. Acho que também seria importante, ao longo do ano, se a gente pudesse realizar uma audiência pública aqui na CLP para ouvir o que eles têm a dizer, porque cada vez mais essas categorias da informalidade, né, no mundo do trabalho vai ser uma realidade no nosso país e não pode se dar com base na hiperexploração. Vejam, as reivindicações são muito justas. Taxa mínima de entrega para R$ 10. São pessoas que dependem de cada uma dessas entregas para conseguir almoçar, para conseguir jantar, para pagar as contas da sua família. Tem uma jornada de trabalho muito extensa, porque não tem limitação nenhuma para isso, e nem sequer sabem quanto vão poder receber no final do dia. Então, não tem cabimento essa lógica. Por isso que vai ser um movimento tão importante, nacionalizado, e que conta com o nosso apoio. Muito obrigada, presidente. Agradeço a participação da deputada Sâmia Bonfim e também quero aqui parabenizá-la pelo trabalho e dizer que tão logo protocolo e requerimento, ajuste necessário e vamos colocar em pauta, obviamente, para aprovação do requerimento e promoção, e para que possamos promover essa audiência pública. Quero também aqui adiantar que o procedimento será o mesmo quando da presidência do deputado Glauber. Vamos fazer todo o possível aqui para aprovar quantas audiências públicas vierem e dando direito para que os requerentes presidam e possam conduzir aqui da forma em que melhor nós possamos atender às demandas populares. Dando prosseguimento, faço a leitura dos 6 itens da pauta. Podemos aqui fazer apreciação em bloco, por favor? Requerimento número 1, senhores
Ivan Valente e Talíria Petroni, que requer a realização de seminário pós-29ª Conferência das Partes, COP29, da Convenção Quadro de Clima das Nações Unidas, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Requerimento número 2, 2025, do senhor Pedro Uczai, que solicita a realização de audiência pública para debater os desafios do Plano Nacional de Políticas para os Povos Ciganos e a importância da aprovação do PL 1387 de 2022, que institui o Estatuto do Povo Cigano. Requerimento número 3 de 2025, também do senhor Pedro, que requer a realização de audiência pública para discutir os desafios da regulação das plataformas digitais, proteção de dados pessoais e transparência e combate à desinformação. Requerimento de número 4 de 2025, também do senhor Pedro, que requer a realização de um seminário em Santa Catarina para discutir o cooperativismo e o futuro do Brasil. Requerimento de número 5, de minha autoria, Fred Costa, que requer a realização de audiência pública para discutir a pauta legislativa referente às condições de trabalho, valorização profissional e regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACS. Quero aqui fazer um adendo, convidar o Ministério do Planejamento e Ministério da Previdência. Requerimento de número 6, de 2025, da senhora Talíria Petroni, que requer a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial para apresentação do dossiê Violação dos Direitos e Episódios de Violência contra as Pessoas GLBTI+, de favelas. Em discussão os requerimentos, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Antes de encerrarmos, eu quero aqui possibilitar a manifestação da Hilda, presidente da CONAX, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar todos os parlamentares aqui presentes, na pessoa do nosso presidente, Fred Costa. Surpreendida aqui com a autorização de fala, né, mas já agradecendo essa grande oportunidade e também agradecendo a iniciativa do presidente Fred em suscitar essa audiência pública para a gente discutir a valorização dessa categoria. Dizer aos senhores que esse é um assunto que, de fato, a gente precisa discutir, debater, né, porque nós somos, os agentes comunitários de saúde e endemias, um profissional muito diferenciado de todos os demais profissionais. Haja visto que nós enfrentamos todas essas situações que o próprio deputado Fred já colocou nas falas dele, e nós somos a primeira presença do Sistema Único dentro das casas, das famílias brasileiras, né? Nós estamos em todos os lugares, nos rincões mais distantes desse nosso país, em lugares que, muitas vezes, nem o poder público consegue chegar. Mas lá está um agente comunitário de saúde, um agente de combate às endemias. Nós conhecemos verdadeiramente a realidade do povo brasileiro,
né, do território, porque nós estamos lá. Nós somos aquele profissional que moramos dentro do território de atuação. E hoje as dificuldades para a nossa atuação é muito grande, né? A questão das intempéries mesmo da natureza, nós enfrentamos muitas adversidades climáticas no Nordeste, no Sul, no Sudeste, são várias realidades. E, para além disso, hoje, nós enfrentamos ainda a insegurança, né? Nós estamos totalmente vulneráveis diante dessa situação de insegurança que o nosso país enfrenta nos territórios. Então, deputado Fred, te agradecer muito por oportunizar essa categoria a debater com os atores que vão ser convidados a estar aqui, para que a gente possa valorizar ainda mais essa categoria que tão necessita desse apoio do poder público. Muito obrigado. E estamos aqui para contribuir com o debate e agradecer sempre. Muito obrigado, querida amiga Hilda. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, vamos encerrar a presente reunião. Antes, porém, convoco senhores e senhoras membros para a reunião deliberativa a ser realizada no dia 2 de abril, nesse mesmo plenário 3. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Está encerrada a reunião.